Este vídeo é baseado no site Biblioteca Bíblica blogspot.com. Romanos 5 aprofunda a questão da justificação pela fé, explicando que ela traz paz com Deus e a possibilidade de se alegrar nas tribulações, pois estas produzem perseverança, experiência e esperança. O capítulo também contrasta a morte herdada de Adão com a vida eterna oferecida por Cristo. Por sua obediência e morte, redimiu o pecado que entrou no mundo por meio do primeiro homem. O amor de Deus é derramado nos corações pelo Espírito Santo e a graça de Cristo é suficiente para superar a condenação e o pecado. A justificação pela fé é o ato de Deus declarar alguém justo com base na fé em Jesus Cristo e nunca por obras. O verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação pela fé resulta na paz entre Deus e as pessoas, através de Jesus Cristo. Verso 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé nos dá acesso à graça de Deus, na qual podemos permanecer firmes, e ainda mais, os justificados se alegram na esperança da glória de Deus. Os versos 3 e 4 dizem assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Os crentes podem se alegrar nas tribulações, pois elas levam a ter paciência. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, o que sustenta a esperança e evita a decepção. Os versos 6 a 8 dizem: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, trazendo a morte, que se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Cristo por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, demonstrou o amor de Deus. Os versos 9 a 11 dizem: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pela morte de Cristo, os justificados são salvos da ira de Deus, e agora reconciliados serão salvos pela vida de Cristo, e devem dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por alcançar essa reconciliação. Os versos 12 a 14 dizem: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O verso 12 estabelece uma conexão direta entre o ato de desobediência de Adão e a entrada do pecado e da morte na experiência humana. A morte, tanto física como espiritual, é a consequência universal do pecado. Para a expressão "todos pecaram", existem duas principais interpretações teológicas. A primeira diz que todos os seres humanos pecaram por causa de Adão, no sentido de que a humanidade inteira estava nele representada, e a sua culpa também teria sido imputada a nós. A segunda fala do pecado pessoal. A morte teria se espalhado por conta da natureza pecaminosa herdada,
e assim todos os indivíduos, em suas próprias vidas, cometem pecado. No verso 13, Paulo antecipa uma possível objeção. Se o pecado é a transgressão da lei, Romanos 4,15, como é que as pessoas podiam pecar antes de Moisés receber a lei? O argumento de Paulo é que, embora o pecado não fosse contado no sentido de uma transgressão consciente de uma lei escrita antes de Moisés, ele existia e operava no mundo como evidenciado pela presença universal da morte, pois, como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O verso 14 mostra que a morte reinou universalmente, mesmo sobre aqueles que não cometeram um ato consciente e direto, como fez Adão, de desobediência a uma ordem explícita de Deus. Isso mostra que a morte era o resultado de algo mais profundo do que apenas pecados pessoais e conscientes, e sim o resultado da condição herdada de Adão. O verso termina dizendo que Adão é um tipo ou figura de Cristo. Significa que assim como as ações de Adão tiveram consequências universais para toda a humanidade, pecado e morte, as ações de Cristo também teriam consequências universais para aqueles que nele creem, justificação e vida eterna. Nos versos 15 a 19, Paulo destaca a diferença crucial entre a ofensa de Adão e o dom gratuito da graça de Jesus Cristo. A ofensa de um levou à condenação de muitos, mas a graça de Deus manifesta em Cristo é infinitamente maior e leva à justificação e ao reino na vida eterna. Ou seja, onde o pecado abundou, a graça superabundou, mostrando que a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado. E onde o pecado se multiplicou, a graça de Deus se tornou ainda mais abundante. O verso 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Os versos 20 e 21 fecham este capítulo dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estes versos tratam da revelação do pecado pela lei e da superioridade da graça. Paulo explica que, embora a lei tenha aumentado a consciência do pecado, a graça de Deus superabundou para oferecer vida eterna por meio de Jesus Cristo. Estes versículos comparam o domínio do pecado e da morte que entraram no mundo através do pecado de Adão, com o domínio da graça de Deus, que através de Jesus Cristo oferece justificação e vida eterna a todos que creem. Amém?